Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho e hoje nós estamos no nosso 6º vídeo da nossa série Doutrina Nível 1 e nós estamos com o 2º vídeo deste subtema aqui, soberania e o livre-arbítrio, ou como disse no vídeo passado, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. O que nós vamos ver, ou primeiro, o que nós já vimos no vídeo passado? Nós falamos a respeito do que é a soberania, trouxemos os significados literais, os significados conceituais, explicamos para você por que geralmente é difícil para nós entendermos a soberania de Deus. Primeiro tem a perspectiva histórica, temos medo de se envolver sobre isso, porque aprendemos com a nossa história que poder absoluto é problemático, que governantes absolutos são problemáticos para o povo, então a gente tem um certo medo de se aprofundar nesse assunto, com até aquele receio, quem sabe Deus também não é tirano, então eu não quero perder essa visão bondosa que eu tenho de Deus, não quero me aprofundar muito nisso. O que importa é que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e deu, nada mais do que isso. E também tem a perspectiva que é importante isso, ok, queridos? Mas Deus é tudo isso, não somente isso. E também tem a perspectiva religiosa, né? Que aí trata Jesus como se fosse a confusão das pessoas de Deus. Nós sabemos que as pessoas de Deus é Pai, Espírito Santo e o Filho, e aí Jesus é o próprio Pai dele, Jesus é o Espírito Santo dele, dependendo da religião, Jesus é até o Arcanjo Miguel. E aí faz essa lambança toda, ou reduz o conceito de governo e reino de Deus só à influência salvífica, o ministério de Cristo por meio da salvação, e é real, mas não é só isso, ou limita a uma questão de vida pós-morte, de somente os céus e por aí vai. Então, essas duas perspectivas, histórica e religiosa, fazem com que a gente não entenda muito bem esse conceito de soberania divina. E no outro vídeo a gente também trouxe que o fato de não entendermos vai, no mínimo, acontecer duas coisas. Nós nunca vamos compreender os seus caminhos, então nem as ações presentes, passadas e futuras de Deus, como a gente vai acabar distorcendo a dinâmica do seu governo e autoridade sobre nós. E eu comecei falando um pouquinho dessa distorção do governo e da autoridade de Deus sobre nós, no estudo complementar, falando sobre a corrupção da lei, quando a lei é aplicada de maneira indevida e acaba não cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada, né, de nós começarmos a entender o limite como algo ruim e não como algo que tem por único objetivo preservar aquilo que está correto e que deve ser mantido dessa forma. Então, no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade a essa visão distorcida da dinâmica do governo e da soberania de Deus. Mas antes disso, eu quero indicar um livro para você. Esse livro aqui, né, eu tenho ele há alguns anos já, o nome dele é O Fator Melquisedeque. O subtítulo dele é assim: O Testemunho de Deus nas Culturas por Todo o Mundo, e quem escreveu foi o Don Richardson. Então eu vou botar mais ou menos aqui, deixa eu ver se tá bem agora. Agora ficou melhor. Então esse livro, o que você vai encontrar, né? Quais as joias que você vai encontrar nesse livro? Você vai conseguir comprovar que a justiça divina, ela está inserida em todas as culturas do mundo. Tanto que o Don Richardson, ele fala que se você estudar, e aqui o livro trata muito sobre missão transcultural, certo? Então, se você estudar a respeito das culturas do mundo e identificar os elementos da justiça, vai ser mais fácil para você introduzir o evangelho naquela cultura. Para reforçar aquilo que eu disse para você, que todas as nações da terra possuem o testemunho da justiça de Deus e elas podem se ajustar a este testemunho. O que você vai ver no vídeo de hoje? Então nós vamos dar continuidade ao assunto da distorção, do entendimento, da dinâmica de como o governo e a autoridade de Deus está sobre nós. Então o que você vai ver sobre hoje? Você vai ver o que algumas pessoas pensam a respeito de soberania divina. Você também vai ver sobre a questão da força e a soberania. Tem pessoas que realmente acreditam que o fato de Deus ser soberano tem a ver por ele ser o Todo-Poderoso, e eu quero mostrar que isso, ainda que seja verdade, não é o ponto fundamental pelo qual ele está sobre nós e por qual ele vai permanecer para sempre sobre nós. E hoje também
eu vou passar para você a forma como Deus fala com cada um de nós. Ah, mas por que isso dentro de um assunto de soberania? Para começar a preparar o seu entendimento, a entender que o livre-arbítrio, ele não exclui a soberania divina. Na realidade, está totalmente encaixado dentro do conceito da soberania. Porque eu explicando para você como Deus fala com você, como Deus fala comigo, você vai conseguir também confirmar isso nas Escrituras e vai entender as ações de Deus. Certo? Porque aí vai ser um contraponto daquele entendimento de que Deus precisa nos impedir de cometer equívocos. E eu vou dizer que não, que soberania não tem nada a ver com isso também. Então, vamos começar, me acompanhe na nossa leitura, porque o tempo urge, beleza? Leamos o texto. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, seja dada a glória, a majestade, a soberania e o poder, antes de todos os tempos, agora e por todos os séculos. Amém. Judas 1:25, vamos dar sequência. Sua força não determina a sua soberania. Atos 17:28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Outro texto, 2 Crônicas 29:10-12, diz assim: então Davi bendisse a Javé diante de toda a assembleia, ele falou: bendito sejas tu, Javé, Deus de nosso pai Israel, desde sempre e para sempre. A ti, Javé, pertencem a grandeza, o poder, o esplendor, a majestade e a glória, pois tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Teu é o reino, e a ti cabe elevar-se como soberano acima de tudo. A riqueza, a glória vem de ti, e tu governa todas as coisas. Em tua mão está a força e o vigor, em tua mão está o poder de engrandecer e fortificar todas as coisas. Estamos acostumados a uma realidade em que o mais apto ou o mais forte prevalece sobre o menos apto, até que surja outro mais apto do que ele, então o governo novamente troca de mão. Neste cenário, não é incomum pensar que o motivo da soberania divina seja também estabelecida por aptidão ou força, assim como ocorre nos governos terrestres. Mas Deus não é o sobre todos por ser o mais apto, ainda que esta característica seja verdadeira, mas por ser o primeiro. O fato de ser a origem de tudo o qualifica para ser aquele que está sobre todos. Sua posição de criador e nossa posição de criatura nunca será alterada, independentemente de quanta aptidão demonstramos ou quanto de força consigamos reunir contra ele. Ser o primeiro de nós é o principal ponto que o qualifica como o governante mais apto entre todos, pois suas decisões não são baseadas em dados estatísticos, jogadas escusas de favoritismo político ou afins, mas pelo fato de saber exatamente, como um bom projetista, como a sua criação deve funcionar. Então a gente tem uma visão de que a nossa visão é assim, né? O mais forte prevalece sobre o mais fraco, então governa sobre ele, até que surja alguém mais forte que aquele primeiro e o governo troca de mão. Então a gente tem uma ideia de que Deus, na nossa visão distorcida de sabedoria, de que o caso de Deus que esse conceito de a soberania estabelecida por meio da força ou aptidão também se aplica a Deus. Mas não, apesar de ele ser o Todo-Poderoso, isso é inegável, ele é a origem de todos nós. Então ele sempre será o primeiro. Ele sempre estará sobre todos, porque tudo e todos que existem por causa e a partir dele. Ele não é o nosso governante porque ele tem as melhores ideias, porque ele tem os melhores projetos, que é baseado no toma lá da cá, baseado em quantos acordos ele conseguiu fazer de favorecer isso e aquele, ou de quanta inteligência estratégica ele demonstrou. Não, ele está sobre nós porque ele criou e ele é responsável pela sua criação. É o famoso toma que o filho é teu. Ele está sobre nós porque ele criou e ele sabe exatamente como as coisas devem ser.
E isso sempre será assim. Ele sempre terá esta vantagem sobre ele de ser o criador de todas as coisas. Nunca vai surgir alguém que cria as coisas a partir do nada após Deus. Nunca vai surgir alguém que vai fazer algo que torne Deus sua criatura. Nunca vai surgir isso. Então ele sempre estará sobre nós. Ele sempre estará sobre nós. Ele sempre, por quê? Porque nós somos geração dele, nós somos descendência dele, nós viemos depois dele. E ele, diferente dos reis e dos governos terrestres que precisam do seu povo para provê-lo, Deus é quem nos provém. É a segunda vantagem pelo qual ele está sobre todos, né? Não é Deus que depende de nós para existir. Somos nós que dependemos dele para continuar existindo. Então, essas duas vantagens, o ser o primeiro e ser o real provedor do seu povo, sempre fará com que ele seja o soberano. Não tem a ver com questão de força ou aptidão, tem a ver por causa desses dois conceitos. Mas nós vamos continuar explicando as distorções dos governos, a respeito do governo e da sabedoria divina. Por favor, me acompanhe na leitura. Agora eu vou te mostrar as pérolas. O que alguns pensam sobre a soberania divina? Aqui eu coloquei 3 pérolas, né? Pérola de forma irônica, tá? São bombas na realidade. Os textos expostos abaixo foram retirados do livro Sentinela de Oração, que é outro livro que eu indico também, de Dutch Sheets, páginas 16 e 17, que diz assim: primeira bomba. Uma jovem escreveu para James Dobson essa carta. Há 4 anos estava namorando um rapaz e fiquei grávida. Fiquei desolada, perguntei a Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Segunda pérola, Susan Smith, que colocou seus 2 filhos dentro do carro e empurrou morro abaixo para morrerem afogados dentro de um lago e depois culpou o macaco do carro pelo ocorrido, escreveu em sua confissão oficial: eu atingi o ponto mais baixo quando permiti meus filhos descerem o morro para dentro da água sem estar junto deles. Comecei a correr e a gritar: ó Deus, não! O que eu fiz? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Terceira e última pérola. Em Cristianismo Hoje, Philip Yancey escreveu: quando a princesa Diana morreu, recebi um telefonema de um produtor de televisão. Você pode vir ao nosso show? Ele perguntou. Queremos que você explique como Deus pôde permitir um acidente tão terrível. Então essas pessoas, elas têm uma visão de que Deus tem que impedi-las, já que ele é o mais forte, já que ele é um todo-poderoso, já que ele tem todo o poder de fazer o que quiser. Eu acredito que essas pessoas acreditam que não existe livre-arbítrio, por isso que elas têm essa visão. Como Deus pode permitir isso? Como Deus pode concordar que eu, depois de 4 anos ativos de relacionamento sexual, fique grávida? Como Deus pode permitir que eu mate meus próprios filhos? Como Deus pode permitir que a princesa Diana, uma pessoa que a gente gosta tanto, venha falecer num acidente tão trágico? Como Deus pode permitir essas coisas? E aí, eu vou trazer agora para você 2 textos. Geralmente são 3 textos que as pessoas acreditam piamente que Deus burla a lei do livre-arbítrio, a própria lei que ele criou, para, de uma maneira mística, porque não é espiritual, isso é místico, né? De uma maneira mística, forçar a pessoa a fazer o que ele quer, mesmo que a pessoa não queira. Então, existem 3 textos que o pessoal cita e hoje eu vou falar apenas de 2, que é João 16 e Filipenses 2, 13. Vamos começar por João 16, me acompanhe na leitura. Deus não permita fazer isso? Vamos ao texto. João 16, 7, 8 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Vamos
significado agora da palavra convencerá. A palavra erroneamente traduzida por convencerá neste texto é a grega elerro, cujo significado é, olha o significado de elerro: sentenciar, refutar, confutar, achar falta em, corrigir, repreender severamente ou ralhar, admoestar, reprovar, exigir prestação de contas, exigir uma explicação, mostrar a alguém a sua falta ou falha, tanto por palavra quanto por meio de evidências condenatórias, castigar e punir. Ou seja, uma pessoa ela se torna convencida depois que o erro toma destaque. Então, depois de repreender, apresentar faltas, seja por palavras ou obras, você pode ser convencido ou não do que está sendo apresentado. Vamos lá. Infelizmente, realmente, eu conheço mais de 40 versões das Escrituras, querido. Então, infelizmente, poucas são as traduções bíblicas que expõem o erro de maneira correta. Mas quero destacar o versículo 8 de 3 versões, que é a edição pastoral, a Bíblia de Jerusalém e a King James, sequencialmente. Leiamos. Na edição pastoral está escrito assim, ó: quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Então tu vê que o erro está muito melhor, né, desmascarar. Desmascarar como? Apresentando provas, seja por palavras, seja por evidência e por aí vai. A Bíblia de Jerusalém está escrito assim: quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E a tradução da King James, a versão em inglês da King James, diz assim: e quando ele vier, ele reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando entendemos que o convencer de Deus está relacionado a nos avisar, a nos alertar, seja por palavras ou provas a respeito do pecado, justiça e juízo, e não está ligado a uma ação mística de manipular nossas emoções ou mente de forma que o obedeçamos mesmo sem querer ou concordar, compreendemos melhor o seu comportamento com a humanidade ao longo das gerações. Mas vamos continuar. O segundo texto é esse aqui. Filipenses 2, 1, 13, que eu coloquei de forma contraída e significa que alguns versículos estão faltando, mas depois você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo e ler esse texto todo, ok? Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A palavra traduzida por desenvolver no texto é a grega katergazomai, que significa realizar, executar, conquistar, resolver, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta, ou seja, produzir, etc. Já a palavra traduzida por efetua, é Deus quem efetua, é a grega energio, que significa ativar, energizar, vitalizar, mostrar poder, estimular. De forma conceitual, significa atuar, produzir, ser eficaz, efetuar, exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo, ajudar alguém e trabalhar para alguém. Neste texto de Filipenses, Paulo não diz que Deus age em nós sem a nossa participação ou permissão. Se assim fosse, não haveria o desenvolver a vossa salvação. Mas que quando desenvolvemos a nossa salvação, segundo o modelo de Cristo, tende vós os mesmos sentimentos
que houve em Cristo Jesus. Deus nos estimula, nos vitaliza, trabalha conosco, nos ajudando de forma ativa a produzir pensamentos e ações corretas de acordo com a boa justiça. Dessa forma, compreendemos que a proibição de Deus, o não permitir de Deus, está ligado primeiramente a uma exposição do seu querer e não a um mecanismo de contenção espiritual. Então, a galera mística, e você, quando a gente estiver falando sobre o Doutrina Nível 2, a gente vai explicar muito bem que existe a espiritualidade, mas existe a falsa espiritualidade. E o que é a falsa espiritualidade? É o misticismo. Então, e o misticismo, ele não está só como é que se diz? Ele não reside apenas em pessoas que estão ligadas a algum tipo de religião de cunho africano. Não, o misticismo tem a ver com uma distorção da verdadeira espiritualidade. Então, o pessoal místico, ele tem uma visão de que Deus vai impedi-los de fazer alguma coisa, de que você não precisa falar nada do que é certo, do que é errado, você não precisa instruir, porque quando for Deus, mesmo se eles não quiserem fazer, Deus vai tomar eles, né? Porque Deus é quem convence. Só que o convencimento vem após uma aceitação sua da palavra do Senhor. Vem após uma evidência do Senhor. Então é você que se permite concordar que aquilo de fato ali é a palavra de Deus na sua vida. Então o convencimento não é uma ação mística de Deus de mudar seu coração sem que você queira, não, é você permitindo a mudança no coração. Se quiserdes e me ouvirdes. E você vai ver esse comportamento de Deus ao longo da história. O único momento que você vê Deus impedindo alguém de fazer alguma coisa, um dos poucos e raros momentos, foi com Abraão, na questão de Isaac, lá do sacrifício de Isaac. E por que Deus impediu Abraão de imolar Isaac? Porque foi uma ordem que o próprio Deus deu, não foi uma ação espontânea de Abraão. Não tem nada para fazer, eu vou levantar de madrugada para matar meu filho. Não foi assim. Ele ouviu uma direção de Deus e ele, em obediência a Deus, que Deus queria testar o coração de Abraão, estava se direcionando para matar o filho, até que Deus falou não. Veio um anjo e disse, não faça isso, não cause mal ao menino, está aqui o cordeiro para o sacrifício. Fora isso, o que você vê? Caim tentou matar Abel. O que você vê nessa história? Deus avisando, falando diretamente com Caim, não faça isso. Mas você vê Deus aparecendo um anjo, chutando Caim para um lado, protegendo Abel do outro? Não, você não vê esse comportamento. Você vê ele apresentando provas, falando e compartilhando, tanto que você vê muito nas escrituras, porque você rejeitou a palavra do Senhor. Porque você não está dando ouvidos aos conselhos de Deus. Porque você não está... Ou seja, Deus está falando. Deus está continuamente falando. E por meio da sua voz, do meio da sua palavra, é que Ele diz o que Ele concorda ou que Ele não concorda das nossas ações. E que Ele diz para nós fazermos ou deixarmos de fazer. Mas cabe a mim e a você obedecer ou não. Então, para poder entender melhor isso, como Deus ainda fala conosco hoje, eu vou agora, o parênteses que eu falei no início do vídeo, eu vou fazer agora. Eu vou começar a explicar com você que Deus tem duas maneiras de falar conosco, de maneira direta e de maneira indireta, e quais são as maneiras, tanto direta e indireta, que Ele fala conosco, para você começar a ter identificar que Deus já tem falado contigo na sua vida, e eu quero que você me acompanhe na leitura. Como Deus expõe seu querer e sua vontade? Uma vez que entendemos a importância de ouvir a Deus para que, ao concordarmos com Ele, não saiamos da justiça, julgo importante informar as formas como Deus expõe o seu querer. Há duas formas que Deus expõe a sua vontade, direta e indireta. Forma direta, óbvio, né? Falando diretamente conosco. Qual é a primeira forma direta que eu vou citar aqui? Consciência. Conhecido também por senso comum, é uma percepção genérica do certo e errado como uma bússola interna. Texto Romanos 2, 11 e 15 diz assim:
porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, Deus não tem os seus queridinhos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, aqueles que não têm lei ou que não estão em aliança com Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo, principalmente no livro de Romanos, ele dá 3 tipos de lei. Ele fala sobre a lei de Moisés, ele fala sobre a lei do pecado e da morte, e ele fala sobre a lei do espírito da vida, ou a lei ou a justiça de Deus, que nós, como vimos no segundo vídeo, que lei e justiça são diferentes nomes para a mesma coisa. Então aqui, esse texto aqui em Romanos 2, ele está falando sobre a lei em conceito de justiça, nem do pecado e da morte, e nem a mosaica. Ele está falando da justiça, a lei geral de Deus que serve para todos nós até hoje. Então ele está falando sobre a consciência, né? As pessoas que têm a lei, a norma da lei gravada no seu coração, e essa consciência, essa bússola interna, ora defende e ora acusa. E a consciência é uma forma como Deus fala conosco. A segunda forma é essa daqui: testemunho interior. O que é um testemunho interior? Uma forte ou contínua impressão, sabe, aquele pensamento que vai e volta, que não cessa, ou um sentimento de certeza ou convicção. Tudo isso pode estar relacionado ao que nós entendemos por testemunho interior. Vamos aos textos. Salmo 27:8, aqui eu coloquei em 2 versões, ok? A primeira versão: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, Senhor, a tua presença. Na outra versão ouço no meu coração, procurem a minha face. É a tua face que eu procuro, Javé. E Romanos 8:16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mesmo que não pareça, há 2 pontos de diferença entre testemunho interior e consciência. A consciência é como um eco, um resíduo da luz, justiça que um dia foi o espírito humano. Porque no início, né, todo mundo, né, foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Só que aí depois da entrada da iniquidade as coisas mudaram, mas ainda há um restinho, certo? Um fundinho no copinho, vamos botar assim. Ela também é resultado da memorização dos princípios da justiça que estão entranhados em todas as culturas do mundo, aquilo que eu falei no vídeo passado e também, né, no livro que eu dei como dica de leitura para vocês hoje. Já o testemunho interior é um canal ativo de comunicação entre o espírito do homem com o espírito de Deus. Outro ponto de diferença é que a consciência é algo que todos possuem. Já o testemunho interior, somente os reconciliados com Deus o têm. Um trata de um acesso a um passado perdido, já o outro é fruto de uma nova realidade. Aquela forte impressão que temos ao lermos determinado texto das Escrituras é fruto do testemunho interior. Então, Deus continua expondo a sua vontade. E aqui a gente falou primeiro sobre o conceito de consciência. E a consciência, eu e você já sabemos sobre isso, todos nós temos uma consciência. E é a forma como Deus fala com todos nós. Você estando aliançado, você não estando aliançado com Deus, você estando aliançado com Deus na primeira aliança, né, o povo judeu, e você estando aliançado com Deus na segunda aliança por meio de Cristo, você tem consciência ou não. Aliançado ou não aliançado, Deus ainda fala por meio da consciência. Esse eco, esse resíduo da justiça divina, da luz de Deus em você, também mais somado à memorização dos princípios divinos dentro da cultura que você foi inserido, tudo isso torna
um lembrete, como uma biblioteca, sabe, interna, que te diz, isso está certo, isso está errado, não faça assim, não faça assado. E aí você que está reconciliado, você além da consciência tem o testemunho interior. Deus falando diretamente ao seu coração, Deus trazendo uma forte impressão ao seu espírito, mostrando para você o caminho que você deve andar. Muitas vezes você está lá lendo um texto nas Escrituras e esse texto das Escrituras salta aos teus olhos, revelando para você a forma como você deve conduzir a sua vida, sendo se encaixando perfeitamente com a sua situação do dia, e isso é testemunho interior. Mas agora eu quero dar continuidade para vocês, falando sobre mais duas formas que Deus fala diretamente conosco e também explicando para vocês a forma indireta. Me acompanhe na leitura. Terceira forma, sonho ou visão. O que são sonhos ou visões? Imagem ou cenas que se desenrolam em estado consciente, acordado ou inconsciente, dormindo, de alguém podendo ser interativa ou não. Você está participando ativamente ou você só está como um espectador, vamos botar assim. Nem todo sonho ou visão tem contexto espiritual, às vezes é só sonho de barriguinha cheia mesmo. Entretanto, os que possuem costumam ser chamados de proféticos. Vamos aos textos. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Número 12, versículo 6. Aqui eu trouxe dois textos de pessoas que não têm aliança com Deus, mas que mesmo assim Deus falou com ela por meio de sonhos. Então a primeira é Abimeleque, está lá em Gênesis 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E a outra pessoa, né, já na época de Jesus, Mateus 27, 17 a 19, disse assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, os sonhos proféticos, nem todo sonho é profético, Deus também fala. Ah, Deus pode falar com você por meio da consciência? Pode. Mas Deus também pode falar com você por meio de sonhos ou visão? Pode. E se você for um reconciliado com Deus, você vai ter consciência, testemunho interior, além de sonho e visão. Qual é a quarta forma que Deus fala diretamente conosco? É essa daqui. Voz audível. Meu Deus do céu, sério? Sim, isso mesmo que você ouviu ou leu. Deus não está morto, ele ainda fala. Querido, Deus não é um conceito a ser estudado ou um personagem, um conceito a ser decifrado, ou um personagem histórico a ser estudado apenas. Ele é real, ele ainda existe, ele ainda fala com você. Eu vou trazer dois textos aqui de Deus falando diretamente com uma pessoa. Tem um monte nas escrituras, né? Mas vamos lá. Vamos só dois. Atos 9, 3, 4 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é assim, agora o outro texto, Números 12, 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Agora vamos à forma indireta, para finalizar o vídeo de hoje. Forma indireta, quando Deus encaminha outros para falar conosco em seu nome, né? Quando Deus encaminha o José para falar com a Maria e a Maria para falar com o José. E este processo indireto pode se dar por meio de aconselhamento, pregação, palavra profética, cartas, áudios, louvor e etc. Aí a criatividade é do profeta, a criatividade é do sacerdote, do conselheiro que está passando a mensagem de Deus. Então,
Na maneira direta, são dentro dessas 4 formas. Da maneira indireta, é Deus sempre levando o seu amiguinho a falar com você. E às vezes, querido, não vai ser apenas uma palavra diretiva para aquelas coisas que está acontecendo agora na sua vida. Às vezes essa pessoa está expondo os princípios gerais da justiça por meio de um ensino, de um aconselhamento, de uma palavra, de uma pregação, por meio de um louvor também, mas também pode ser sim por meio de uma palavra profética ou um conselho bem específico, uma palavra de sabedoria para a sua vida. E isso é importante você entender, porque aí você começa a perceber as ações de Deus na Bíblia. Ah, Deus fala. E é verdade, né? Deus não impede ninguém. A forma como Deus impede, como Deus demonstra que não quer que a pessoa faça algo, é avisando ela. E a gente vê esses comportamentos, essas formas de abordagem nas Escrituras. Vemos Deus falando de forma direta e de maneira indireta. Vemos Deus falando por meio de sonhos, voz audível, por meio da consciência, testemunho interior. O Salmo de Davi: ao meu coração me ocorreu, buscai a minha presença. Sim, Senhor, eu buscarei a tua presença. Então, quando você começa a perceber isso, você entende o quê? Que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Nós temos que estar sensíveis àquilo que Deus quer, para que agir, porque não vai vir uma maneira mística ou mágica amarrar nossos pés e mãos e boca para nos impedir de errar. Não, vai ser a nossa escolha em rejeitar ou não a palavra do Senhor. E por hoje era isso. Até o próximo vídeo, onde nós iremos concluir esse assunto sobre a soberania de Deus e já iremos explicar sobre o livre-arbítrio, para você ver que se casam perfeitamente e a existência de um, sim, permite a existência do outro sem choques. Deus abençoe você.